Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algo um pouco diferente, mas olha, fascinante. Recebemos um conjunto de documentos técnicos de um aplicativo chamado YouTube Downloader Pro Plus. É um README, um guia de instalação e um guia de build. Pensa nisso como ter em mãos a planta completa de um projeto, sabe? Não só para saber o que ele faz, mas para entender como ele foi construído, como fazer funcionar do zero e até como empacotá-lo para o mundo. Exatamente essa jornada que a gente vai percorrer. É isso aí. A ideia é usar esses documentos como um raio-x para entender a vida de um projeto de software, do começo ao fim. Eles nos contam uma história em 3 atos, basicamente. Primeiro, a visão do usuário, o que essa ferramenta promete. Depois, a visão da desenvolvedora, que peças são necessárias e como montar. E por fim, a visão do distribuidor, como transformar esse código em algo que qualquer pessoa pode simplesmente baixar e usar. Vamos decodificar as decisões e os desafios em cada uma dessas fases. Excelente. Vamos começar então pelo README, que é o cartão de visitas do projeto. As funcionalidades são o que se espera: baixar vídeos ou playlists inteiras do YouTube, com a opção de escolher entre vídeo em MP4 ou só o áudio em MP3. Ele também promete uma interface limpa, com barra de progresso e botão de cancelar. Mas uma coisa me chama a atenção de cara: O quê? a conversão para MP3. Isso não é tão simples quanto parece, né? O aplicativo não está só salvando um arquivo, ele está transformando o arquivo. É um ótimo ponto. E a resposta está na arquitetura, na combinação de ferramentas que o projeto usa. A base de tudo é Python, a linguagem. A interface que a pessoa vê é feita com uma biblioteca chamada pqt6. E a escolha do pqt6 aqui não é por acaso, viu? Ele é conhecido por criar interfaces que parecem nativas em cada sistema operacional. Isso mostra uma preocupação com a experiência do usuário, algo que muitas ferramentas de desenvolvedor acabam ignorando. Exatamente. Mas o motor mesmo, quem faz o trabalho pesado, é o ITDLP, uma ferramenta de linha de comando super poderosa. E para sua pergunta do MP3, entra a última peça, o FFmpeg. O ITDLP baixa os dados do YouTube e o aplicativo então comanda o FFmpeg para extrair o áudio e recodificar como MP3. Faz sentido. Então, o aplicativo está, na essência, orquestrando duas ferramentas de linha de comando superpoderosas. Isso é uma abordagem bem comum em software, né? Quase como usar tijolos prontos em vez de construir tudo do zero. Quais são as vantagens e desvantagens disso? Você tocou numa questão fundamental do desenvolvimento de software. A grande vantagem é a velocidade e a robustez. Você está se apoiando em projetos que têm anos de desenvolvimento, mantidos por comunidades inteiras. YTDLP e FFmpeg são os melhores no que fazem. A desvantagem é que você herda a complexidade deles. Seu aplicativo agora depende que essas ferramentas externas estejam instaladas e funcionando corretamente. O que, imagino, vira um desafio na hora da instalação e distribuição. Exato. E, além disso, o documento especifica o codec libmp3-lame a 192 kilobits por segundo, que é uma escolha técnica interessante. É um ponto ideal, um equilíbrio muito comum entre tamanho de arquivo e qualidade de áudio que, para a maioria das pessoas, é indistinguível da original. Ok, agora isso está ficando realmente interessante. O README também menciona suporte para vídeos com restrição de idade. Normalmente isso é uma barreira intransponível. Como ele faz isso? Espera aí. Ele menciona o uso de cookies.txt. Isso significa que o aplicativo lê os cookies do meu navegador? Isso me levanta algumas questões de segurança. O app poderia, em teoria, ter acesso a outras informações da minha conta? Essa é a pergunta certa a se fazer. E a mecânica é tão engenhosa quanto delicada. A pessoa precisa exportar manualmente os cookies do navegador, onde já está logada no YouTube, e salvar como um arquivo cookies.txt. Aí o aplicativo carrega esse arquivo e o entrega para o YTDL, que o usa para fazer as requisições como se fosse o próprio navegador. E a segurança? Sobre a segurança é um ponto crucial.
Um aplicativo bem intencionado, como este parece ser, usa os cookies só para isso. Mas sim, em teoria, um programa malicioso com acesso a esses cookies poderia tentar se passar pela pessoa em outros sites. É por isso que essa abordagem exige um grau de confiança no software que se está rodando. Entendi. O documento não menciona essa vulnerabilidade, mas ela está implícita. É uma solução pragmática para um problema complexo, mas com ressalvas. É um trade-off de funcionalidade versus confiança. Outra coisa que notei no README é a menção de que o download roda numa thread separada. Isso me faz pensar. Muitos aplicativos simples pulam essa etapa, e aí a interface congela completamente durante o download. Isso me parece um sinal de que os desenvolvedores aqui têm uma certa maturidade, não acha? Sem dúvida. É um detalhe que separa um projeto amador de um que se preocupa com a experiência de quem usa. Uma thread é como um caminho de execução paralelo. Certo. Se você roda um download pesado no caminho principal, que é o mesmo que desenha a janela e responde aos cliques, tudo para. A barra de progresso não atualiza, o botão de cancelar não funciona, o programa parece que travou. Ao mover o download para uma queue thread separada, como o guia sugere, a interface principal fica livre, responsiva. É um passo extra no desenvolvimento que faz toda a diferença. Ok, então a arquitetura interna é bem engenhosa, juntando várias peças poderosas. Mas essa complexidade por baixo dos panos geralmente se traduz numa dor de cabeça na hora de instalar. Como guia de instalação, o install.md lida com esse desafio de fazer tudo isso funcionar junto? Ele começa com um passo mais importante da programação moderna em Python: criar um ambiente virtual, um Venv. A analogia da caixa de areia é perfeita, mas é importante entender por que isso se tornou uma regra de ouro. O tal inferno das dependências. Exatamente. Antigamente, desenvolvedores instalavam tudo globalmente. Um projeto precisava da versão 1 de uma biblioteca, outro precisava da versão 2 e os dois entravam em conflito. O Venv resolve isso criando um espaço isolado para cada projeto, com sua própria versão de Python e suas próprias bibliotecas. É uma prática que evita incontáveis horas de frustração. Eu notei também que o guia se dá o trabalho de fornecer instruções detalhadas para instalar o FFmpeg em macOS, Ubuntu Debian e Windows. Ele usa gerenciadores de pacotes específicos de cada sistema, como Homebrew, apt e Winget. Isso é um esforço considerável. E é um esforço que mostra que o autor entende onde as pessoas vão tropeçar. O FFmpeg é a dependência mais crítica e complicada aqui, porque... E não é uma biblioteca Python. Exato. Não se instala com um simples pip install. É um software de sistema. Ele precisa estar não apenas instalado, mas acessível no path do sistema, para o aplicativo conseguir encontrá-lo. E o guia vai além. Ele sugere um comando de verificação, ffmpeg-encoders grep mp3. Isso é genial. É. Não pergunta apenas o FFmpeg tá aí, mas sim, o FFmpeg tá aí e ele foi compilado com a capacidade de criar arquivos MP3 com o codec libmp3lame. É um passo de diagnóstico que previne o principal ponto de falha do aplicativo. E para fechar o guia de instalação, eles sugerem um teste rápido com um comando no terminal, usando o link dqu4w9wgck. Usar o link do Rick Astley como teste é um toque de mestre. É o Hello World dos testes de download do YouTube. Mostra que os desenvolvedores não só são competentes, mas também têm senso de humor. Totalmente. É um teste de sanidade perfeito. Se esse comando no terminal consegue baixar e converter o áudio, significa que as duas dependências mais temperamentais, YDLP e FFmpeg, estão funcionando em conjunto. Se isso funcionar, a chance do aplicativo com interface gráfica funcionar é altíssima. É um ótimo exemplo de boa documentação. Certo, já vimos a arquitetura e como um desenvolvedor pode montar o quebra-cabeça na sua própria máquina. Mas a minha mãe não vai abrir um terminal e criar um ambiente virtual. Como se transforma essa coleção de scripts e dependências num aplicativo de verdade, com o ícone que você pode clicar? É aí que entra o último documento, o build.md. Exato. Agora a gente entra na fase de distribuição. A estrela aqui é uma ferramenta chamada PyInstaller. Olha, eu já passei noites em claro lutando com o PyInstaller por causa de uma dependência obscura que ele não encontrava. Sei como é. O fato do guia já prever os problemas e dar soluções mostra um nível de experiência que honestamente só vem com o sofrimento.
A função dele é analisar seu código, encontrar todas as bibliotecas Python que ele usa e empacotar tudo junto com o interpretador Python numa pasta ou num único arquivo executável. O guia menciona uma opção interessante para Windows, o OneFile, que cria um único .exe, mas ele alerta que isso pode deixar o início mais lento e, o que é mais curioso, gerar mais falsos positivos em antivírus. Por que isso acontece? Qual é a mágica e qual é o custo? Essa é uma daquelas pegadinhas do mundo da distribuição. A razão técnica é fascinante. Um executável OneFile não é um arquivo mágico. É, na verdade, um arquivo compactado autoextraível. Ah, Toda vez que você o executa, ele precisa primeiro descompactar todos os seus componentes, o Python, as bibliotecas, seu código, para uma pasta temporária no sistema. Só então ele começa a rodar. por isso a lentidão. Isso. E é também por isso que os antivírus ficam desconfiados. Um programa que cria e executa um monte de arquivos numa pasta temporária Tem um comportamento muito parecido com o de um malware. Faz todo sentido. é uma troca de conveniência por performance e discrição. Mas e o FFmpeg? O PyInstaller não vai encontrá-lo magicamente, certo? Ele não é uma biblioteca Python. Exatamente. E essa bifurcação de estratégias que o guia apresenta. E ela é um microcosmos do maior desafio na distribuição de software, a luta entre a conveniência do desenvolvedor e a experiência do usuário. O guia apresenta duas opções. A opção A, mais simples, é simplesmente não incluir o FFmpeg. E jogar o problema para o usuário final. Isso. O desenvolvedor cria o pacote, mas o aplicativo final ainda exige que a pessoa instale o FFmpeg por conta própria. É fácil para quem cria, mas ruim para quem usa. O que nos leva à opção B, que imagino que seja mais elegante, mas também é mais complicada. Exato. A opção B é embutir ou fazer o bundle do executável do FFmpeg dentro do aplicativo. Isso cria um produto que simplesmente funciona. O guia explica como fazer isso com o argumento add binary do PyInstaller, que basicamente diz: pegue este arquivo aqui e coloque-o dentro do pacote final. Mas tem uma nuance crucial, né? Tem. Para fazer isso direito, você deveria modificar o código Python para que ele não procure mais pelo FFmpeg no sistema do usuário. Em vez disso, você programa para saber exatamente onde encontrar o executável que foi embutido, por exemplo, numa pasta bin, dentro do próprio aplicativo. É mais trabalho para o desenvolvedor, mas o resultado é um produto infinitamente superior para o usuário. Com certeza. E o guia vai até o fim, mencionando a assinatura de código para macOS para evitar os avisos do gatekeeper. Esse é o tipo de detalhe que mostra um pensamento que vai muito além do funciona na minha máquina e chega no como as pessoas realmente vão confiar e usar isso. É a linha que separa um script pessoal de um produto distribuível. A assinatura de código é um processo que usa um certificado de desenvolvedor para garantir ao sistema operacional e à pessoa que o aplicativo vem de uma fonte conhecida e não foi alterado. Sem isso, no macOS e cada vez mais no Windows, seu aplicativo é tratado como um estranho suspeito. Então, se a gente olhar para trás, partimos de uma descrição das funcionalidades, passamos pela montagem de um ambiente de desenvolvimento complexo e terminamos nas nuances de empacotar tudo isso num produto polido e distribuível. É realmente o mapa completo da vida de um projeto. Se conectarmos isso a um quadro maior, esses 3 documentos são um estudo de caso fantástico sobre o desenvolvimento de aplicações desktop modernas. Eles ilustram a orquestração de ferramentas poderosas, o gerenciamento de dependências de tipos diferentes, código e sistema, e as considerações pragmáticas, as trocas que o desenvolvedor precisa fazer para transformar uma boa ideia em um software que as pessoas possam de fato usar. E para fechar, os documentos terminam com um aviso legal bem direto. Este projeto destina-se ao uso educacional e pessoal. Respeite os termos de serviço do YouTube. E isso nos deixa com uma reflexão. Ferramentas como esta operam numa área cinzenta. A tecnologia nos dá o poder de fazer coisas como baixar uma cópia local de um conteúdo que as plataformas que hospedam esse conteúdo prefeririam que não fizéssemos, pois isso contorna seu modelo de negócio. Seja ele baseado em anúncios ou assinaturas. Exato. Isso nos deixa com uma questão para pensar. Onde a gente traça a linha
entre a conveniência e o controle do usuário sobre o conteúdo que consome e a sustentabilidade dos modelos de negócio que permitem que os criadores de conteúdo produzam e distribuam seu trabalho para começo de conversa.